Olá, você que é um professor, um educador, você que está ligado a algum ecossistema de educação. Hoje eu quero trazer para vocês como eu posso usar os elementos, os ingredientes, as ideias do storytelling para a educação. Vamos lá, te convido para mais uma jornada dessa nossa viagem chamada aprendizagem direto ao ponto. Vamos nessa, storytelling na educação. Você sabe, toda boa história começa com Era uma vez. Professor Mota, me convença de que eu devo usar aí essas ideias da contação de histórias, do storytelling na educação. Me dê motivos, professor Mota. Vamos lá. Primeiro que histórias emocionam. E a neurociência nos diz que a emoção influencia no aprendizado. Está aí. Se a emoção influencia no aprendizado. E aqui eu estou focando com vocês conversarmos sobre aprendizagem. Não que eu não deva analisar o ensino, mas eu quero perceber como anda o resultado do ensino. Se histórias emocionam e a emoção influencia no aprendizado, bora colocar mais essa energia, mais esse tempero aí, quando eu estou preparando as incríveis entregas que eu faço para o meu aluno. Bora lá, vejam vocês. Antropólogos sociais afirmam que, no passado, a tal da contação de história fazia parte aí das conversas ao redor do fogo dos nossos ancestrais. Veja que maravilha! Então, de certa forma, nós temos isso em nosso DNA. O querer contar histórias, inspirar, influenciar pessoas. Isso, ó, faz muito tempo, muito tempo. Professor Mota, e o que é o storytelling? Se pudéssemos definir assim, de uma forma bem rápida, bem diferente, o que é esse tal storytelling? Storytelling é você enquadrar uma ideia de uma maneira que você informe algo, esclareça e inspire. Veja você. O storytelling é você enquadrar uma ideia de maneira que isso informe algo para alguém, que isso fique claro e que também inspire. Se pararmos para pensar lá no dia a dia do chão de fábrica da nossa sala de aula, a cada conteúdo novo, a cada capítulo, a cada subitem que nós iniciamos com os nossos alunos, dos diversos capítulos das histórias que temos que contar para os nossos alunos, é exatamente isso que nós queremos. Pegar as ideias desse conteúdo, informar aos nossos alunos, mesmo que eles já tragam algo consigo sobre aquele conteúdo. Nós queremos passar essa informação do nosso jeito, com o nosso preparo. Desejamos que isso fique claro e também que isso inspire os nossos alunos. Inspire a querer aprender mais sobre isso, a fazer as atividades que deixamos para casa. Inspire-os para uma profissão, para uma carreira, para a transformação do mundo. É exatamente isso que queremos. Portanto, faz um sentido enorme trazer essa conversa sobre o storytelling na educação nesse nosso bate-papo de hoje. Show de bola. Professor Mota, bora lá então e ver como é que eu faço uso disso na educação. Como é que eu posso pensar em trazer alguns elementos para que então isso faça sentido no meu dia a dia, como professor, como professora, como orientador da educação, como uma pessoa ligada a edtechs, pessoas apaixonadas em transformar por meio da educação. Vamos lá, vamos nessa. As histórias de sucesso, elas possuem um formato padrão. É como se existisse uma espinha dorsal, um esqueleto a ser seguido, para que possamos, beliscar um sucesso quando usarmos essa estratégia. Vamos nessa. Primeiro, você tem que trazer essa história desse seu conteúdo, as diversas lições que há tempos você tem contado aos seus alunos em sala de aula, mas de um jeito que quebre a rotina. Trazer de um jeito diferente. Para que quando você começar essa explicação, essa sua aula, o aluno pare para pensar, fique te olhando para o conteúdo e pensando assim, desse jeito eu nunca vi isso. Nunca pensei desse jeito. Imagine que você vai quebrar a rotina do seu público, que é o seu aluno. Você já foi impactado com alguma história que você ouviu, que você assistiu, que você leu e que te fez parar para pensar, porque quebrou a sua rotina.
Então esse é o primeiro temperinho que eu tenho que colocar lá. Como que eu faço isso de um jeito diferente? Segundo, eu tenho que colocar na minha história pelo menos um protagonista. Aquele por quem o público que está recebendo essa história está torcendo. Aquele que é o mocinho, o que vai conseguir resolver as coisas. Professor Mota, como é que eu faço isso no meu conteúdo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por muito tempo, eu fui professor de física para o ensino médio, cálculo diferencial integral para alunos que estão iniciando em engenharia. Como que eu encontrava heróis, protagonistas lá nos meus conteúdos? Eu fazia os meus alunos enxergarem que os heróis dos nossos conteúdos era aquilo que resolvia o problema. Pode ser uma lei física, pode ser uma nova fórmula, um teorema, algo que certamente era certeiro, segundo o qual eles tinham que abraçar essa informação, essa fórmula, esse conceito, para resolver o problema. E eu sei que você, professor, dentro do seu conteúdo, será capaz de encontrar quem são os heróis, aqueles elementos que efetivamente resolvem aquilo que você está propondo aos alunos. Você também precisa colocar um antagonista, ou seja, o bandido, aquele que é do contra. Professor Mota, como eu faço isso nas minhas aulas? Sempre nos meus conteúdos, eu achei algo que ia contra, pelo menos em um pequeno momento da minha aula, aquilo que eu havia acabado de explicar, exercitar com os meus alunos. Um elemento que é um antagonista, por exemplo, são as exceções. Você acaba de explicar algo e diz, pessoal, só que nesse ponto acontece diferente, é uma exceção. Nas minhas aulas, por exemplo, aquilo que dissipava o atrito na física, em muitos momentos, era algo do contra. São aqueles elementos que não fazem com que aquilo aconteça sempre daquele jeito. Algo do contra, para você chamar a atenção dos seus alunos. Coloque o herói, coloque o bandido. Coloque o protagonista, o antagonista. Coloque aquilo que resolve, aquilo que porventura atrapalhe em algum momento. Tudo isso para chamar a atenção do aluno, engajar, fazer o aluno estar contigo. Atenção. Sensacional. Vamos lá. Eu tenho que colocar nessa minha história que eu estou contando dos meus conteúdos, pelo menos um conflito. Seres humanos param para olhar quando tem algo conflitando. As leis matemáticas, as regras, as informações, a estrutura do texto, o fenômeno que está acontecendo, aquele fato geopolítico, traga conflitos dentro desse seu conteúdo para que os alunos parem e tentem contigo entender esse cenário, explicar, discorrer sobre isso, encenar. Coloque conflito em todo esse roteiro da sua aula. Isso chama atenção demais. Todo bom roteiro, toda boa história tem início, meio e fim. Isso já sabemos. Desde os tempos que éramos jovens e que tínhamos que produzir um texto, uma redação, a professora dizia: introdução, desenvolvimento e conclusão. Toda boa história tem início, meio e fim. Só que em algum momento da história, nós temos que ter assim um clímax. Esse clímax também é chamado de ponto de virada. É aquilo que estava levando a história numa direção que você até fica com aquele sentimento que você está prevendo o fim da história. Você fica com uma sensação assim, puxa vida, já conheço esse roteiro. E justamente para desconstruir isso, você coloca esse incidente, esse ponto de virada. Essa fagulha que leva a história para outra direção. Colocar isso nas nossas aulas para surpreender os alunos é simplesmente incrível. Esse ponto de virada faz diferença pra caramba nas nossas aulas. Demais, demais, demais. E aqui vão algumas dicas valiosas, minhas para vocês, em função daquilo que eu fuço, que eu estudo, que eu converso, que eu vou atrás. E que eu efetivamente coloco nas minhas aulas. Vamos nessa. Dicas valiosas para você amplificar o poder do storytelling quando usado na sua sala de aula. Vamos nessa. Primeiro, todo mundo tem uma boa história. Nada impede que, eventualmente, em alguns momentos do seu semestre, do seu ano letivo, você conte parte das suas histórias para os seus alunos. Um fato que ocorreu contigo,
uma decisão que você teve que tomar, algo que você viveu e que você sabe que é relevante, que é surpreendente. O professor não vai ficar todos os dias contando fatos da sua vida, mas de vez em quando ele traz alguma história de vida, até para que o aluno se enxergue em você. E pensar assim, puxa vida, o professor passou por isso, olha que legal isso que ele viveu, olha que legal essa experiência. Todo mundo tem uma história. Traga pedaços da sua história para o seu aluno, para que você possa inspirá-los, para que você possa causar neles o desejo de estar contigo, nessa jornada chamada semestre ou ano letivo. Você precisa co-criar, fazer uma espécie de coparticipação. Todos nós, professores, nós deveríamos assim ter um espírito de, além de aconselhar colegas da mesma área de conhecimento, também buscar conselho. O que significa isso, essa cooperação, essa cocriação? É nós conversarmos com pessoas que possam nos inspirar, nos dar dicas sobre como melhorar a nossa aula. É como se você estivesse buscando elementos para melhorar a forma como você conta a sua história. Que aplicativo que você usa, que você me dá uma dica? Como que você resolve esse tipo de exercício? Esse pedaço aqui do conteúdo, como que eu posso trazer algo diferente para o meu aluno entender mais? Como que eu posso deixar esse trechinho um pouco mais lúdico? Que ferramenta que você usa? Que elementos plugados ou desplugados eu posso usar? Essa coparticipação, essa cooperação entre professores de uma mesma área, isso é fundamental para melhorarmos a nossa história, melhorarmos o nosso repertório daquilo que queremos contar aos alunos. Devemos também, isso nós já fazemos de forma intuitiva nas nossas aulas, é chamar a atenção dos alunos para que eles possam olhar em todas as direções. E eu gosto demais dessa tirinha inspiradora aí do Armandinho. Com certeza é um quadrado? Opa, espera aí, talvez seja um triângulo. Opa! Então, há uma espécie de conselho aí, antes de você concluir, perceba todos os aspectos, todos os lados. Essa provocação o aluno tem que receber do professor constantemente em sala de aula, após várias explicações nossas sobre algo. E também o seguinte, pense que a sua aula é o recreio, a sua aula é o intervalo. A aula jamais tem que ser aula, a aula tem que ser aquele momento especial, a aula é o recreio, é aquele momento importante, aquele momento da faísca, do fervo, das boas energias. Pense que a sua aula é mais importante que o recreio. E também o seguinte, histórias divertidas são aquelas que mais engajam. O fato de você trazer humor, diversão para a aula não significa que um professor está desmerecendo o conteúdo, deixando a ciência, a filosofia, os aspectos do seu conteúdo de lado, que agora é tudo humor, risada e piada. Não. Tudo que é mais leve, que é mais divertido, que os alunos possam aproveitar conosco é melhor. Quem fazia isso de uma forma espetacular era esse entrevistador aqui, esse ator, esse gênio. Ele fazia isso de uma forma tão deliciosa que quando ele estava prestes a encerrar uma entrevista, o público que estava ali no programa lamentava. Pessoas que estavam em casa lamentavam. Ah, por que está acabando? Estava tão bom! E aqui vai uma dica que é uma espécie de um checklist dos storytellers. Daqui a pouco eu darei a vocês algumas indicações de leitura, onde é possível entender esse cenário aqui. Dicas para que você faça uma espécie de checklist e não deixe isso de fora na hora de construir a forma como você está criando a sua aula, que é a história que você vai contar aos alunos sobre o seu conteúdo. Primeiro, coloque entusiasmo. Coloque entusiasmo nas suas aulas. A etimologia da palavra entusiasmo significa você ter uma boa energia dentro. O professor tem que entrar em sala de aula, física ou virtual, online ou analógica, com entusiasmo.
Você quer provocar o aluno, você quer provocar o entendimento, causar nele algo diferente, coração que bate, a pupila que dilata. Você está entregando para ele, você está, de certa forma, vendendo ideias sobre conteúdos da sua área de conhecimento. Precisamos fazer isso com entusiasmo, para que nossa aula não fique xoxa, não fique lenta, não fique desinteressante. Esse é o primeiro elemento a ser esticado. Para eu ser um bom storyteller, eu tenho que fazer isso com entusiasmo, com vibração. Segundo, compartilhe essa aula que você criou com você mesmo antes de entregar ao seu público. Professor Mota, como que eu faço isso? Que diferente você falar esse tipo de coisa. Todo professor tem um momento que ele termina de preparar esta aula. Deixe ela quietinha lá por um tempinho, não muito longo. Volte diante desse cenário que você preparou e pense: se eu fosse aluno de mim mesmo, será que eu gostaria de receber isso dessa forma? Será que eu não consigo alterar uma coisa ou outra para que isso fique ainda mais interessante? Isso é você compartilhar com você mesmo aquilo que você preparou antes da apresentação principal, antes da entrega da aula aos alunos. Eu sei que o nosso dia a dia de professor é muito corrido, mas faça esse exercício eventualmente, que você encontrará lugares, momentos, pontos que você pode alterar, para que você transforme a sua aula em ainda mais num momento memorável. Coloque sempre, não esqueça disso, um herói na sua história. Aquele personagem que os alunos vão torcer a favor dele. Algum ponto da sua história você tem que chamar a atenção e dizer: isso aqui é o nosso herói, isso aqui é o ponto principal, isso aqui é importante, isso aqui é o alvo, é o objetivo da nossa aula, isso aqui é o que resolve. Faça isso, chame a atenção. Nós, professores, sabemos os pontos importantes, onde estão os heróis dos nossos capítulos, dos nossos conteúdos. E vá do macro ao micro. Você não precisa começar a sua aula indo direto ao ponto, mas também você não vai enrolar demais para chegar onde você quer. Mas faça aquela cena inicial, aquela abordagem que seria o passo zero de onde você quer chegar, para que você possa, depois de ter a atenção dos alunos, chegar no ponto principal da aula. Sensacional tudo isso. Professor Mota, quais são esses pontos mesmo? Bora lá. Falei para você que você precisa, de uma certa forma, colocar um herói na sua história. Você tem que, além do herói, você tem que compartilhar com você mesmo. E bora lá, faça isso de forma entusiasmada. Entusiasmo, compartilhar consigo mesmo, colocar um herói, ir do macro ao micro. Isso dá um bom desenho para a sua aula, para a história que você quer contar. E também há, aí na parte da criação de história, até mesmo beliscando um pouquinho de marketing, de publicidade, de criação de um roteiro, aquilo que essa galera dessa área chama de regra dos 3. Não é a regra de 3 matemática. É a regra dos 3 elementos que não podem jamais ficar de fora da forma como você está preparando a história que você quer contar. Se ela tem que ter começo, meio e fim, vamos ver o que eu devo contemplar nesse início, nesse começo. O começo tem que ser algo que chame atenção. Quando você percebe que o público está contigo, daí você tem que realizar algo que emocione. Seres humanos emocionados são mais fáceis de chamar para a ação. Por isso que esse início, meio e fim contempla o seguinte: você chamar a atenção do seu público, em algum momento você emocionar, e daí você chama para a ação. Chamar para a ação os nossos alunos, no contexto da educação, é ele querer realmente resolver o exercício 2 depois de você ter feito 1. Ele fazer o trabalho que você deixou para casa. Ele escrever as laudas, os papers, ele ir atrás de uma pesquisa, entrevistar alguém, realizar o projeto, o protótipo, fuçar, ir além. Chamar atenção, emocionar e convocar para a ação. Regra dos 3. Isso é infalível em uma aula espetacular. Show de bola. Afinal de contas, tudo isso é porque contar histórias é conectar pontos. Conectar o tempo todo.
E o que nos ajuda nesse roteiro? Você, professor que está aqui comigo, crie um breve mapa mental da sua aula, para que você consiga enxergar, como se você estivesse sobrevoando de drone, essa aula, que eu sei que você já tem preparada. Certamente você pode colocar o item central, que é o nome da aula, é o título da aula, o título do capítulo. Ao redor desse título principal, você coloca alguns balões periféricos, que são pontos que você sabe que você tem que abordar na explicação desse conteúdo. Só de posse do título e dos pontos que não podem faltar, conecte como se você estivesse criando um roteiro. Vou iniciar por aqui, venho para cá, agora eu tenho que vir aqui, volto um pouquinho para cá, vou nesse ponto, nesse, até que eu chego aqui onde eu queria na minha aula. Quando você está fazendo isso, você está criando um belíssimo roteiro para a sua aula. Um início, meio e fim. Você está conectando pontos. E talvez nesse exercício, sobre esse mapa mental, você enxergue outras formas de fazer essa entrega. E veja que espetacular, depois de uma jornada de aprendizagem, você pedir para que os seus alunos façam isso. Não precisa ser individual. Cria lá times de 3, 4 alunos em sala de aula, uma folha em branco, lápis e canetinhas coloridas. Peçam para que agora que eles tiveram isso com você, que eles criem um título para esse conteúdo e que eles coloquem lá 8 pontos principais dessa aula. E se eles fossem contar isso aos colegas, qual seria esse roteiro? Professor e professora, isso é um incrível exercício de recuperar conteúdo com os alunos, de criatividade, de colaboração, de comunicação. Nós abraçarmos essas espécies de inovação na educação para mudar a nossa aula, a gente consegue ter um resultado em termos de aprendizagem de um jeito muito diferente com os nossos alunos. Quero deixar para vocês algumas indicações de leitura. Livros que são extraordinários e que de certa forma contemplam isso que eu estou trazendo aqui e muito mais. O livro TED, Falar, Convencer e Emocionar, no autor chamado Carmine Gallo. O livro Storytelling, outro do mesmo autor, a gente aprender a contar histórias com pessoas inspiradoras. 2 livros espetaculares. TED Talks, guia oficial do TED para falar em público. Você ter ali ideias, elementos, insights sobre como que eu posso melhorar essa minha abordagem, essa minha presença, essa minha entrega para o meu público, que são os meus alunos. E também Storytelling, histórias que deixam marcas. Esse livro ele é bem interativo, bem legal, porque você pode aprender com marcas que estiveram aí nas nossas vidas, quais são as histórias por trás disso tudo. Esse conjunto desses 4 livros dá um espetacular recheio para o nosso aprendizado docente e para levar coisas novas para os alunos, para as nossas incríveis aulas. É isso aí. Show de bola. Agora vai lá, professor. Vai lá e conte boas histórias. Faça o incrível, o espetacular acontecer nas suas aulas, pois, afinal de contas, você aqui comigo está nessa jornada incrível de aprendizagem direto ao ponto. É isso aí, estamos juntos, vamos em frente fazer o memorável em sala de aula, porque o futuro é agora. Valeu, um abraço, tchau, tchau, tchau.